Olá a todos, então mais uma vez eu saúdo a todos com a paz de Cristo e nós estamos aí na nossa, agora hoje na segunda aula, nosso curso básico de capelania, Introdução à Capelania Hospitalar. Mais uma vez eu sou o Felipe Augusto Piazza e nós vamos nessa aula falar sobre fundamentos da capelania. Na verdade eu gostaria de mencionar nessa aula, que gostaria de dar um fundamento bíblico de Jesus para a capelania. Eu sei que, se nós olharmos, temos vários textos que nós podemos fundamentar, mas esse texto que eu vou mencionar não é cotidianamente mencionado como os fundamentos da capelania, né? Mas, assim, de alguma forma, quando eu estudava, isso chamou muito atenção e, nesse sentido, eu queria compartilhar aí com os irmãos os irmãos que estão nessa caminhada, que estão sentindo o desejo de buscar mais informações sobre capelania, sobre informações de como trabalhar isso com o público. Então vamos lá. Então, para o início da aula, eu gostaria de ler um texto um pouco longo, mas aí são 12 versículos, é Lucas, capítulo 10, do 1 ao 12. Eu estou lendo aqui, é uma versão do Almeida, revista e atualizada, a ARA, né? Então, é a edição de 1993, né? E vamos lá, então. Esse aqui é o que nós consideramos aí considerado aqui, né, pelo Almeida, o título é a Missão dos 70. Vamos lá, diz assim o texto do Evangelho de Lucas. Depois disso, o Senhor designou 8 dos 70 e os enviou de 2 em 2, para que o precedessem em cada cidade e lugar onde ele estava para ir. E lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e nem a ninguém saudais pelo caminho. Ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo: paz seja nessa casa. Se houver ali um filho da luz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo, do que eles estiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e ali vos oferecerem, comei do que lhes for oferecido. Curai os enfermos que nela houver, e anunciai-lhes a vós outros: está próximo o reino de Deus. Quando, porém, entrardes numa cidade e não vos receberem, saí pelas ruas e clamai: até o pó da vossa cidade, que se nos pegou aos pés, sacudimos contra vós outros. Não obstante, sabei que está próximo o reino de Deus. Digo-vos que, naquele dia, haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Interessante o texto. Nós podemos ver nesse texto algumas características que sim podemos usar para a capelania. Uma delas é o fato de que no primeiro versículo ele fala assim: ele designou outros 70 para irem nas cidades onde ele estava para ir. Ou seja, Jesus falou assim: olha, eu preciso ir nas outras cidades, então eu chamo vocês e envio vocês. Eu chamo vocês e envio vocês. E eu não estou aqui pedindo para vocês irem lá e chamarem as pessoas para elas virem até aqui. Não, vocês vão até lá. Isso é muito precioso. Assim, é um fundamento da capelania, ir até lá. E você vai lá e não fala para a pessoa assim: vir a algum lugar. Não, você vai lá. E lá sim, você evangeliza, você fala, você é alimentado, né? Mas vamos lá, vamos para os slides lá então. Vamos começar nossa aula, continuar nossa aula, né?
Então, no primeiro slide aí, nós temos os fundamentos da capelania. Né? Então, sobre os fundamentos da capelania, podemos observar que o capelão segue fundamentalmente os pilares lançados por Jesus em Lucas 10. E nós dividimos aí em 3 pilares: trazer paz, trazer cura e trazer o reino. Aqui nós temos, antes dos pilares, observamos que Jesus descreve a mentalidade que devemos encarar o ministério dele. Ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. Esse é o versículo 3 do capítulo 10 de Lucas. Né? Então a mentalidade do capelão é saber que é enviado como um cordeiro para os lobos. Essa mentalidade diz respeito ao fato do aspecto de serviço do capelão. Encontra o perdido para o servir e não para provar que está certo e é superior. A postura de servo para abençoar o paciente é o que distingue o capelão de uma simples visita cordial. Ele vai dar e não somente cumprir um ato social cortês. Interessante isso, né? Como o fato de você servir, na verdade nós nem colocamos como pilares, mas isso é quase um fundamento antes do fundamento. Sim, você sai da sua terra e vai para outra terra, ou para a cidade, ou para um hospital, ou para uma escola para servir. Sim, você não vai lá para dizer, não, eu que estou certo, isso não. Você vai lá com essa autoridade de cordeiro no meio de lobos. Parece que você vai submisso à vontade de Jesus. Isso é demais precioso. Né? Esse ato de que pessoas ferozes, brabas, vão estar lá, parece que para lhe devorar, você mesmo assim vai lá. Mesmo assim você vai lá, mesmo as pessoas digam, não, eu não quero escutar você. E aqui o fato é que é aquela diferença de assistência religiosa e espiritual. Assim, nós vamos mostrar o reino. Você não vai simplesmente numa visita dizer assim, todos os fundamentos que você tem já estão certos. Não, você vai mostrar um pouco de Jesus, você vai dar. Não só para dizer que a pessoa está certa, você está certo, é reafirmar certezas, não. Você vai para mostrar o reino. Isso é um dos pilares que nós queremos falar antes. É um pilar que fundamenta os pilares que vamos falar agora. Vamos a eles? Então, o primeiro pilar aí é trazer a paz. E o fundamento bíblico aí vai estar no Lucas 10, versículos 5 e 6, que vai dizer assim, em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro, paz seja nessa casa. E, se ali houver algum filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. E senão, voltará para vós. É Lucas capítulo 10, 5, né? Então, continuando aí, Jesus não somente nos salva para termos paz, mas para trazermos a paz para onde vamos. Portanto, o primeiro ponto que o capelão precisa ter em mente é o fato de levar consigo a paz de Jesus. E ao levar a paz de Jesus, ele pode deixar a paz, repousar sobre o filho da paz que encontrar. Então, por conclusão lógica, a paz não estava com o filho da paz, mas foi levada pelo servo que assim a levou. Assim, o primeiro pilar que o capelão tem em mente é trazer a paz ao ambiente, deixando essa com as pessoas que assim receberem. Olha só como isso é precioso. O texto está dizendo, você traz a paz, traz a paz. E o filho da paz que quiser, ele a recebe. Só que quando você fala assim, mas ele já é filho da paz, sim, mas ele não a tinha. Porque você, ao sair por aí em nome de Jesus, você leva a paz para ele. Então esse é o primeiro aspecto que eu queria mencionar como um pilar mesmo. Muitas vezes, nós entramos em alguns quartos que, na verdade, eu não sinto paz naquele quarto. Eu não sinto amor, sinto desesperança, sinto tristeza. Mas nós, como capelães ou como voluntários da capelania, nós entendemos que nós trazemos a paz com o nosso sorriso, com a nossa oração, com nossas palavras, com nossa atitude. Nós tranquilizamos os corações, nós levamos a paz. Legal, né? Então eu gostaria muito de ter esse primeiro pilar aí para
para nós pensarmos, estudarmos e refletirmos juntos. Certo? Então agora vamos lá para o nosso segundo pilar. Então, o segundo pilar bíblico, né? Então é trazer a cura. O nosso fundamento é curai os enfermos que nela houver e dizei-lhes, é chegado o reino de Deus. Lucas 10, 9. Então Jesus não somente traz a cura, mas como nos condiciona para orarmos, que a cura seja derramada sobre as pessoas que oramos. Obviamente, o capelão não manda Deus curar, mas entende que tem sobre ele autoridade para orar pelos enfermos. Não é outra ordem que Jesus deixa para nós no Evangelho de Marcos. E esses sinais seguirão os que creem, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Realizar a capelania e não crer que Jesus efetivamente pode realizar o sobrenatural é entender coisa diversa dos fundamentos bíblicos. Deus opera através das nossas orações e sim pode realizar milagres. O capelão precisa ter a crença no poder sobrenatural de Deus. E voltando aqui, como isso é importante. Até peço desculpa porque eu vejo que existe uma diferença de sombra aqui, né? Eu espero que a câmera corrija um pouco. Mas voltando aqui ao nosso pilar, né? Puxa, fazer capelania e não crer que Jesus efetivamente pode sobrenaturalmente curar uma pessoa, faz de nós descrentes, faz de nós pessoas que efetivamente não creem na palavra. Parece assim, Jesus está falando assim, vá lá e cure os enfermos. Puxa vida, nossa, quer dizer que você está mandando Deus, que a Bíblia está ensinando a gente a mandar Deus? Não, não é isso. É usar a autoridade que Ele nos deu. Ele fala que toda a autoridade foi dada a Ele. Isso é derramado para nós, acessado através do nome de Jesus. Se nós entendemos que o doente pode ser curado ali por Jesus, puxa, por que nós estamos lá? Sim, é sobrenatural, só não é só um ato social cortês, de só vou lá para dizer que a pessoa, que nós estamos juntos. Não, é efetivamente lá e orar pelo sobrenatural. É caminhar no sobrenatural. Isso é muito, muito importante. Então, sim, eu vou no hospital e falo assim, puxa Deus, eu gostaria que minhas orações fossem respondidas. Se o Senhor não curar, tudo bem, mas eu creio 100% que o Senhor pode fazer. Sim, eu me submeto à sua soberana vontade, mas sim, eu creio sim que o Senhor pode. Por isso que eu vou lá, por isso que pode ser que eu perco o meu tempo, porque na verdade eu não perco, eu invisto o meu tempo em outros, mas sim precisa ter essa sabedoria, essa mentalidade, essa crença que Jesus sim pode curar. Sim, Ele é a cura. Sim, Ele traz a cura. Sim, não, nós não damos ordem, nós não garantimos, não fazemos promessas, não, mas nós oramos crentes, sim, que Ele pode fazer. Beleza? Dito isso, nós vamos para o terceiro pilar. Então, o terceiro pilar é trazer o reino. O fundamento bíblico é curai os enfermos que nela houver e dizei-lhes, é chegado a vós o reino de Deus. O capelão necessita ter a mentalidade que ele sim é um embaixador de Cristo. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. 2 Coríntios 5:20. Essa é uma versão do Almeida Corrigida e Fiel. Né? Nós temos uma outra tradução aqui que é, portanto, somos embaixadores de Cristo. Como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconciliai-vos com Deus. Com isso, voltamos no início, quando afirmamos que o capelão precisa ser um assistente espiritual para dirigir o paciente ao encontro de Cristo. Como terceiro pilar bíblico, observamos que o capelão mostra o reino de Deus através de sua servidão, trazendo paz, oração de cura e revelando assim o reino amoroso de Cristo. Então, voltando aqui, nós temos que
que entender que sim, nós trazemos a paz, trazemos a cura, mas sim, o importante é a mentalidade de reino. Para aquele que fala, sim, uau, me dê mais. Sim, o capelão é aquele que sai das 4 paredes da igreja, sai da sua casa para ir lá ao alcance daquele que está perdido, que está triste, que está desolado, trazer uma palavra de edificação, de exortação, de comunhão com Cristo. Sim, é essa pessoa, é reino que se traz lá. Eu entendo que quando eu, outro capelão, qualquer pessoa que visita em nome de Jesus um doente, entra numa sala, sim, ele tem o poder, mas tem também o dever de irradiar o reino de Deus ali, de mudar a mentalidade da pessoa, dizer assim, não, vamos pensar como o Deus pensa, como Jesus pensa, não a nossa material circunstância aqui limitada. Sim, ele pode curar, ele traz a paz, sim, ele traz o reino. Na oração do Pai Nosso, Jesus fala assim, para nos orientar assim, venha o teu reino, assim na terra, como é no céu. Sim, no céu mas venha a terra. Sim, nós somos embaixadores, agentes desse reino. Dito tudo isso, eu quero encerrar essa aula, um pouco mais curta da anterior, para dizer, sim, medite sobre esses fundamentos. Sim, encorajem outros que não creem, sim, seja encorajado por essa aula, a desafiar e a ir ao outro. Né? Amém? Então nos vemos aí na terceira aula, que já vai estar começando em breve. Deus abençoe você, em nome de Jesus.